Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, seja bem-vindo ao canal Portos Garage. Eu tô com esse Tigo aqui, Tigo 5X, para fazer várias pinturas aqui. Vai pintar essa coluna, essa porta traseira, lateral, tampa traseira e esse lado aqui, que é o lado que eu vou filmar para vocês. Mas no vídeo de hoje não é só a pintura que eu quero mostrar. Eu quero falar sobre regulagem de pistola. Isso é sempre uma coisa que sempre andam me perguntando em todos os vídeos. Ah, que regulagem que você está usando? E pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar de uma vez por todas, para você não ter dúvidas mais de como regular a sua pistola, como saber se ela está certa, se está errado. A pintura está ficando feia por causa da regulagem ou é por outro motivo, principalmente em pintura prata. Bom pessoal, nessa pintura eu vou usar essa Arcdal aqui, tá? Uma pistolinha chinesa, simples, de R$300, ó, bico 1.3, tá? Opa, essa tá errada, não é essa aqui não, é essa aqui, ó. Arcdal também, bico 1.3, tá vendo? Tá de cabeça para baixo aqui. 1.3 é essa pistola que eu tô usando para tinta e verniz. Pistolinha boa, um leque bom, uma transferência boa de tinta, tá? Por enquanto é o que tá me suprindo até eu comprar uma pistola profissional mesmo, Valcon, DeVilbiss, uma pistola profissional de verdade, né? Então pessoal, qual que é a regulagem? O que vocês têm que pensar quando pensam em regulagem? É vazão de tinta, leque, tá? Leque e entrada de ar, vazão de ar, que é aqui que regula, tá? Nessa pistola. Essa pistola ela não tem manômetro, pessoal. Então, quando não tem manômetro, como que você deve regular a pressão de ar? Você pode regular pelo manômetro da cabine. Só que aqui você tem que pensar que tem uma perca, tá? Se aqui, por exemplo, tá marcando 60 libras que tá vindo para cá, então na verdade está chegando na pistola bem menos, umas 40 libras, tá? Eu não sei ao certo quanto de perca que tem, certinho, quantos por cento que perde em cada manômetro, mas tem esse dado aí na internet se você pesquisar. Então aqui no caso eu posso regular ou ali, ou se você tiver um pouco mais de experiência, você regula no ouvido mesmo, você regula apertando, você consegue sentir, e também pelo material que está saindo, você começa a perceber. Para a pintura prata agora, o que a gente tem que pensar? A pintura prata, para ela ficar bonita, uma textura original, você tem que aplicar molhado. Se você tem que aplicar molhado, é só na última demão que você aplica mais empoeirado para poder organizar o alumínio do prata. Então a primeira mão sempre é molhado, aí a segunda você pode vir um pouco menos molhado, um semi-úmido, para já ir organizando e tirando as manchas. E a terceira demão empoeirado e acabou. Agora, se a sua tinta precisa de mais demãos para cobrir, se é uma tinta que não tem uma boa cobertura, então você sempre vai aplicando molhado. Quando você vê que tá bom de cobertura, aí você dá a demão empoeirado, beleza? Mas se você ficar empoeirando logo de começo, o que acontece? A textura fica grossa. Sabe quando você passa a mão, quando seca a tinta poliéster, você passa a mão, faz até um barulho de lixa, porque fica grossa a pintura. Aí você inverniza, o verniz pode até ficar liso. Só que quando você olha, o prata, quando você olha de frente assim, você não enxerga o verniz, você enxerga o que está atrás do verniz. Por isso que a gente vê o alumínio, o metálico. Então, se tiver grosso lá dentro, fica feio, fica perceptível. Então por isso que tem que aplicar liso, molhado, para poder ficar aquele aspecto liso, aveludado. Aí você pode me falar, pô, mas no meu caso aqui já aconteceu de eu aplicar molhando de primeira e dar reação. E acontece mesmo, pessoal. E aí o que você tem que fazer? Você pode dar uma poeirinha antes de você começar a pintura. Então na verdade você não está nem pintando, você só dá uma poeira para poder dar aquela aderência na peça. Eu vou fazer até isso aqui, porque aqui eu fui pintar os para-choques e deu um pouquinho de reação. Começou a querer abrir umas craterinhas na tinta. E essa tinta é boa, não é tinta ruim, é tinta da Lazuril e eu sempre uso, nunca deu problema. Às vezes é o verniz do carro que pode dar problema. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Não é uma mão empoeirada, é uma poeirinha mesmo. Você só trisca o dedo para sair só um pozinho e você aplica assim aonde você vai dar tinta, que aí vai grudar esses micropigmentos e vai dar aquela aderência. Vou mostrar aqui na prática.
acabei de dar a primeira mão aqui e mostrar pra vocês. Aqui eu tinha esquecido que eu ia dar empoeirando. Aí depois aqui eu dei aquela mãozinha empoeirada que vocês viram. E vocês podem ver que nem tingiu nada. Aí quando eu dei a mão de verdade, olha como já tingiu. Já praticamente sumiu o prime que estava aqui, porque a tinta é boa de cobertura. E aí vocês podem ver que parece que tem as manchas, ó. E realmente tem. Porque você não deve se preocupar com mancha na primeira demão. Primeira demão é para cobrir primer, para fazer a cobertura, beleza? Ali eu tô pintando a tampinha do tanque. Eu grudei ali com fita. Aqui é só uma abertura também. Eu nem dei essa primeira demão, mas depois eu vou dar uma empoeiradinha ali. E ó, aqui também, mesma coisa. Tá vendo? Olha aqui como parece que tá manchado, tá vendo? Mas isso aqui vai secar ainda. E quando é base d'água, pessoal, quem já trabalhou com base d'água sabe o que eu tô falando. Dá até um desespero, que parece que é outra cor. Dá uma manchada real mesmo. E aí depois vai melhorando. Beleza? Bom, pessoal, terminei a aplicação de tinta, podem ver aí. E pessoal, da segunda para terceira eu não passo pano pega-pó, tá? Esse é um costume meu, porque já aconteceu de dar mancha, porque como a terceira demão ela não tinge muito, é só uma poeira. Então se eu manchar com o pano pega-pó, a terceira demão não vai cobrir, então pode dar problema. Ó, aqui eu fiz a abertura, olha a tampa traseira. Praticamente a terceira demão eu dei na tampa inteira, tá? Como essas duas polainas eu pintei, então a tinta eu dei nas duas laterais aqui, beleza? E aqui a porta a mesma coisa, tá vendo? O degradê aqui, eu vim puxando até a frente. Pessoal, então falando sobre regulagem, é muito mais sobre a sua percepção do que uma regulagem propriamente dita. Não adianta eu chegar aqui e falar, pessoal, é 2,5 voltas de tinta, 30 libras de ar. Não, pessoal, você tem que sentir na peça, no material. Então, por exemplo, se você está aplicando a tinta e você está vendo que está muito pulverizado, não está molhando legal, está indo gotas muito grandes na peça, ou você está com a vazão muito grande, então diminui um pouco a vazão, ou você está com pouco ar. Porque se você for com pouco ar, pingo de tinta ele chega com menos força na peça e aí fica aquela gota alta. Quando você vem com mais pressão, esse pingo se espalha. Isso acontece na tinta e também no verniz. O verniz agora já é de conhecimento da maioria das pessoas que o verniz você tem que aplicar molhado, tanto na primeira como na segunda demão. Se você vir empoeirando o verniz, não vai ficar legal, porque o verniz ele é um material mais grosso. E quando você aplica empoeirando, ele já seca daquele jeito. E aí qualquer material que você passar por cima depois, se você der uma segunda demão de verniz molhada, ele vai acompanhar essas gotas que secaram na peça. Então não adianta você empoeirar o verniz, beleza? Você tem que aplicar molhado. E aí como que você aplica molhado o verniz? Você tem que jogar bastante ar e material.
só que não o suficiente para escorrer. Por isso que eu falo que tem que fazer testes. Você tem que pegar e testar, pessoal, porque cada pistola é de um jeito e não adianta eu falar aqui que é tal regulagem que vai dar certo, beleza? Eu quero só que você comece a usar a cabeça. Não pinte só com o braço, pinta também com o cérebro, beleza? Usa a cabeça para você pensar, pô, por que que tá ficando craquelado? Por que que tá ficando grosso a pintura? Pô, ou é falta de ar, ou é falta de vazão de tinta, beleza? Porque se você pôr pouca vazão de tinta, vai sempre aplicar empoeirado. Por mais que você passe devagar, a tinta já está indo seca praticamente. E lembre, quanto mais grosso o produto, quanto mais viscoso ele for, mais pressão você tem que jogar. Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Pintura realizada, ó, sem manchas, beleza? Vou mostrar aqui no ângulo legal. Tá para trazer aqui, não tem muita iluminação aqui atrás para mostrar, mas ficou bem legal. Aqui quase escorreu, ó. Começou a querer escorrer, mas aqui a gente dá um jeito, uma lixadinha. E é isso aí. Olha aí, pessoal, a porta que vocês viram a pintura sendo feita. E ó, o que eu falei de textura, pessoal, na câmera vai ser difícil de ver, mas dá pra ver que a textura tá bem legal. Ó, aqui não veio tinta. Pode ver que é a mesma textura. A textura que eu tô falando é da tinta, tá, pessoal? Não é do verniz. Beleza? O verniz dá para ser consertado no polimento, mas a tinta não. Agora amanhã fazer o polimento, montar. Esse para-choque é super difícil de montar. Algumas coisas eu estou mostrando no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram, aqui na descrição tá o Instagram da Portos. É portos.garage, beleza? Segue lá, que lá eu costumo mostrar o dia a dia em tempo real, beleza? Então tem muita coisa que eu não passo aqui pro YouTube, porque não dá tempo, né, pessoal? Infelizmente não dá tempo de ficar gravando. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!